noite. Eu quero verbalizar de novo. E respondeu Simão dizendo: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Com teus olhos fechados, Deus, fale com a gente, porque precisamos ouvir a tua voz. A tua palavra foi lida e agora precisa ser narrada, explicada, pregoada ao nosso coração. Toda vez, meu Pai, que eu tomei essa tribuna, Senhor, eu pedi ao Senhor 3 pedidos que hoje não venham a ser diferente. O primeiro é que diminua eu para que o Senhor cresça. O segundo é que eu venha assumir isso ao Senhor, é que apareça. O terceiro é atrevido, mas lhe peça a si mesmo que possa retirar a minha vida em cima dessa tribuna se for preciso, mas não deixe eu falar uma palavra se não for da tua vontade. E da mesma forma que o Senhor falar aqui comigo, Senhor, fala com esse adorador que aqui veio, porque temos a certeza que daqui a alguns minutos esse lugar vai ser tomado pela tua glória. E aonde tiver pelo menos 2 crentes, um com sede, o outro com fome, a fim de ouvir, Senhor, aquilo que é do céu. Senhor, fale ao nosso coração, não aquilo que queremos, mas aquilo que o céu já preparou a nós. Eu quero lhe pedir o Senhor, se por aventura tem alguém doente, através da palavra cura. Se por aventura tem alguém caído, através da palavra levanta. Se por aventura tem alguém perdido, através da palavra o encontra. Mas a certeza é que eu tenho, Deus, é que ninguém volta para casa essa noite da mesma maneira que aqui dentro adentrou, porque sabemos, Pai, que antes que voltamos para o nosso lar, a profecia será liberada, e a profecia é: a glória da segunda casa será bem maior do que a da primeira. Então, Senhor, tome esse lugar em glória, enquanto a tua igreja adora, que o Senhor vasculha cada cantinho da alma, enquanto a tua igreja, Senhor, o cante, enquanto a tua igreja o ora. Fique à vontade, Deus, para passear, operar e manifestar a tua glória, em nome de Jesus. E você toma seu assento aplaudindo a Jesus, por favor. Há um texto, e esse texto é bastante simples. E eu quero muito dar sua atenção, porque eu orava ao Senhor por essa noite, e dentro do tema que vocês estão trabalhando, provisão, eu gritei: Senhor, e que o Senhor quer prover a nós. Aí aprove o Senhor, abriu meu coração para que esse texto, e de fato eu só quero pregar para você aquilo que o Espírito Santo pregou para mim. Abri aí esse texto aqui, tem um personagem. O personagem a esse texto tem um nome. O nome desse personagem é Simão. A pergunta é essa: quem é Simão? O que Simão faz? O que Simão produz? Para que entenda, Simão é um pescador. Só que Simão não é qualquer pescador. Não. Simão não é aventureiro. Simão não vai pescar por um hobby. Simão também não vai pescar porque gosta. Simão também não vai pescar porque está nervoso. Simão vai pescar porque ele necessita. Simão está indo pescar, só que é um detalhe: quando Simão está descendo a pescaria, outro barquinho aproxima e grita: Simão, deixa nós também ir com você. Simão, deixa nós pescar contigo, porque fiquemos sabendo que aonde você vai tem peixe, aonde você lança a rede o resultado vem, aonde você vai parece que a provisão lhe acompanha. Simão,
Só que Simão agora parece que quer abrir um detalhe para ele. Eu fui estudar um pouquinho sobre a biografia de Simão. Segundo alguns textos bíblicos, ele grita a nós que Simão gostava de pescar na terceira madrugada da noite. Pastor, aonde fica a terceira madrugada da noite? A primeira começa de 6 às 9. A segunda começa de 9 à meia-noite. A terceira começa de meia-noite às 3, percebe? Um horário que muita gente não gosta de pescar. É o horário que parece que Simão está resolvendo descer. Um horário que não chama muita atenção de ninguém. É um horário que Simão está descendo para a pescaria. A primeira lição que Simão estava querendo nos entregar é: se você quer ter o resultado que eu tenho, então por favor, começa a reagir do jeito que eu vou reagir. Epa, se você quer ir aonde eu estou indo, vai ter que sair da zona de conforto aonde você está. O que Simão estava querendo trazer a nós é: eu gosto de pescar na terceira madrugada da noite, percebe? Aonde muita gente descansa, então muita gente dorme. Aonde muita gente gosta de descansar, é onde que Simão levanta e grita: se eu estou disposto a receber o que ninguém recebe, eu também preciso estar disposto a fazer o que ninguém faz. Aí o Simão do texto começa a abrir ao nosso coração. Só que eu gosto porque Simão vai descer para a pescaria. Quando Simão desce para pescar, o texto é lindo e simples e objetivo. Ele vai trabalhar a noite toda, percebe? Que poderia gritar à madrugada, mas dentro da King James, a Bíblia grita que ele vai trabalhar a noite toda. Trabalhando a noite toda, ele começa a pescar às 3 da manhã. 4 da manhã não tem peixe. 5 da manhã não tem resultado. 6 da manhã ainda não tem colheita. 7 da manhã o céu se abre. 8 da manhã parece que o raiar do sol bate. Quem olha para Simão e grita: Simão, cadê o peixe, Simão? Simão, cadê o resultado? Simão, não é tu que é brabo. Não é onde você entra tem peixe. Simão, aonde você vai não tem a provisão. Dentro desse território bíblico, Simão está olhando para a água, está olhando para a rede, e ele grita: hoje não teve nada. Hoje nós não conseguimos pescar. Só que eu gosto da estrutura que Simão me ensina. Por quê? Porque o texto grita que Simão começou a lavar a rede. E Simão começou a lavar a rede. Dentro desse silêncio, eu vou lhe fazer uma pergunta inteligente. A pergunta é: o que fazer depois da madrugada da frustração? O que fazer depois do não? O que fazer depois que você trabalhou? O que fazer depois do que você não teve o resultado? Eu gosto de Simão porque ele vai me ensinar. Ensinar o que, pastor? Ensinar a não desistir depois que a porta se trancar. E é disso aqui que eu quero palestrar com você nessa noite. Ó Simão, o que você quer me ensinar? Eu não quero te ensinar a pescar. Eu quero te ensinar a você não desistir depois da madrugada da frustração. Aí Simão me ganha, gente, porque depois da madrugada da frustração é onde muita gente desiste, é onde muita gente vai embora, é onde muita gente larga a chamada, é onde muita gente para de cantar, pregar, rodar e pular. Percebeu? Não, foi depois do não que muita gente desistiu. Foi depois da porta trancada que muita gente saiu. Foi depois que a oportunidade fechou que muita gente parou de congregar. Foi depois que parece que o cenário não estava mais do jeito que você queria, que a gente parou de congregar. Mas Simão entra dentro da contramão da lógica e começa a me apresentar uma verdade. E a verdade que Simão me apresenta é: sabe por que que eu vou continuar lavando a rede? Sabe por que que eu não posso parar? Sabe por que que eu não posso desistir? Eu, curioso, perguntei: Simão, por que que tu não para? Ele abre o texto e grita: sabe por quê? Porque eu aprendi que um ano ruim, 6 meses ruim, 5 meses ruim, 3 meses ruim, 1 semana ruim, 4 dias ruim, 3 dias ruim, 1 dia ruim, não pode invalidar o pescador
pescador que eu sou. Lá vai. Eu preciso de pelo menos 2 adoradores aqui, só para entender o que Simão quer pregar a nós. O que Simão estava querendo revelar a nós não é porque eu não pesquei que eu deixei de ser pescador. Não é porque a porta não abriu que a promessa dele foi invalidada sobre a minha casa. Não é porque Deus ainda não fez que eu paro de cantar, rodar, pular e adorar. O que Simão estava querendo nos dizer é o que fazer depois da madrugada da frustração. Eu vou lhe dizer uma verdade: aprender com o sim da vida nos tira sorriso, mas aprender com os não nos dá experiência com Deus. Você deixou de dar glória, mas eu vou de novo. Aprender com o sim da vida, minha pastora, me abra sorriso, me abra agenda, mas permanecer nos não de Deus me dá experiência para não desistir. Eu estou pregando para pelo menos 2 crentes aqui essa noite que já teve vontade de parar, mas a promessa sobre a tua história não é sobre o peixe, é sobre o pescador que você é. Eu não estou pregando para Mulher Maravilha não, viu? Eu também não estou pregando para Super-Homem não. Eu estou pregando para gente que foi traído, mas continuou na rocha. Eu estou pregando para gente que foi frustrado, mas continuou na presença. Eu estou pregando para gente que já teve o dia de não, já teve o dia que a porta não abriu. Ou você não lembra daquele dia que você abraçou precisando de abraço? Ou você não lembra daquele dia que você perdoou quando foi machucado? Ou você não lembra daquele dia que você teve que levantar precisando ficar de pé? Ou você não lembra daquele dia que você enxugou lágrimas chorando? Ou você não lembra daquele dia que você orou quando ninguém orava para você, que ninguém cantou o que você queria ouvir, você pregou que ninguém pregou para você? E a mensagem é o que fazer na noite da frustração. Se você nunca olhou esse texto dentro dessa logística, o que Simão estava querendo me ensinar é um dia ruim, algumas horas ruins, um momento ruim não pode invalidar o pescador que eu sou. Mas eu curioso gritei: Simão, o seu momento é de fracasso, o seu momento parece ser de derrota, o seu momento parece que está todo bagunçado. Ele gritou: avisa para minha igreja, o meu momento não define a minha história. Ai, eu tenho uma notícia para alguém que entrou dentro dessa quarta-feira vivendo alguns momentos de crise, vivendo alguns momentos que parece que não está do jeito que você queria, mas a promessa é: aquieta, acalma, quem começou a boa obra é fiel para terminar aí. É fiel para terminar aí. Deixa eu lhe dizer uma verdade: Simão, para, desiste. Simão cansado, lava a rede. Simão chorando, lava a rede. Simão em plantos, lava a rede. Simão olhando para a situação, lava a rede. Eu perguntei: Deus, daqui a pouco ele para, daqui a pouco ele desiste. Por quê? Porque está cansado, Deus. Está cansado da noite da frustração, está cansado de trabalhar a madrugada toda, está cansado de trabalhar e não ter resultado. E o Senhor gritou: sabe por que Simão não desistiu? Sabe por que Simão não parou? E eu curioso perguntei: então por que ele não parou? E ele gritou: porque Simão entendeu que crente cansado não para, crente cansado não desiste, crente cansado não larga casamento, crente cansado também não larga ministério, crente cansado também não abandona a chamada, crente cansado também não larga a empresa. E eu curioso falei: Deus, o que o crente cansado faz? E ele gritou: descansa.
Eu preciso de dois desse lado para lhe dizer. O céu me autoriza a lhe dizer: no seu dia de cansaço, você não desiste. No seu dia de cansaço, você descansa. Pastor, tem base bíblica? Tem. Aonde eu vou descansar? Salmista Davi começa Salmo de A dizendo: eu tenho um conselho para você descansar. Aonde, Davi? Aonde você pode levar os teus olhos para o monte? De onde virá o teu socorro? O teu socorro ainda vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deixa eu dar uma notícia para um crente aqui: se a minha geração parasse de desistir e descansasse, nós estaremos mais longe. A palavra, pastor Robert, não é desistir, é descansar. O que Simão está querendo dizer a nós não é o meu melhor momento, mas ainda faz parte da minha história. Aí ele pega, olha o texto para mim sair do primeiro verso da introdução. Ele pega a rede e não me pergunta com qual lágrima que Simão lava, com água, se a lágrima que desce ou a água de baixo. Eu só sei que ele lava. Eu só sei que ele lava. E eu vou lhe dizer uma verdade: tem um outro barquinho do lado de Simão. Me faz a pergunta: por que o barquinho do lado não desce para ajudar a lavar a rede? Eita! Por que o barquinho do lado não vem lavar as redes? Você começou a entender que o barquinho do lado estava a ponto de ver a sua provisão, mas ele não suportava passar no processo até chegar lá. O negócio do outro barquinho era só pegar o peixe, mas o processo de Jesus com Simão era lavar a rede. E eu vou falar baixinho: vai ter dias que o barquinho do lado não vai entender a força que você continua lavando a rede. Vou gritar não. Vai ter dia que o barquinho da direita não vai entender porque você canta chorando. Entendeu não? Vai ter dia que o barquinho da esquerda não vai entender porque que você prega em lágrimas. Entendeu não? Vai ter dia que o barquinho de trás não vai compreender porque que você vem para a igreja quando a tua casa ainda está nas drogas, o seu marido está trancado nas grades. Entendeu não? Vai ter culto que alguém não vai entender a disposição que você tem para pregar todo dia, cantar todo dia, adorar todo dia. Aí você entendeu? Para eles Deus deu o barco, mas para mim Ele deu rei. Lava, lava, lava. Ele está lavando as redes. Ele está lavando as redes. Só que parece que ele vai fazer o caminho. Que caminho é esse, pastor? O caminho para nós chegar em Lucas 5, do verso de número 1. Qual é esse capítulo, pastor? O capítulo que Jesus está no mar de Genazaré, lavando a rede. O Simão estava e Jesus pregava. A pregação de Jesus está sendo na praia e Jesus prega. Eu queria tanto estar lá para ouvir a mensagem, porque talvez a mensagem é descansa, porque o choro pode durar a noite toda, mas pela manhã, eu não sei qual era o tamanho da mensagem, mas talvez a mensagem é: ainda que se passar pelo vale da sombra da morte, não temerá mal alguma, porque o dono da promessa estará contigo. Eu não sei qual é a mensagem, mas parece que eu tiro do texto uma porção bíblica. A porção é: não te ordenei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não te desespere e também não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andardes. Será qual era a mensagem? A mensagem é: pode ficar em paz, pode aquietar
alegrar a tua alma, porque eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é: agindo eu, ninguém impedirá. Será qual que era a mensagem? Eu não sei quem era, eu também não consigo ouvir a mensagem, mas eu sei quem é o mensageiro, e o mensageiro daquela manhã era o Cristo. O mensageiro daquela manhã não era o pastor Vaguinho, o pastor Robert, não eram os outros pastores que aqui se encontram, melhor de Bíblia do que eu, não. Naquela manhã quem pregava era o Cristo, o Nazareno, o filho da irmã Maria. E ele pregava com tanta graça, ele pregava com tanta presença e precisão, a ponto que ele vai fazer um giro, olhando, ele fitou os olhos no barco e disse: me empresta o barco, me empresta o barco. E eu gritei: Senhor, mas peraí, em meio de tantos outros barquinhos, escolheu o meu. Vou de novo. No meio de tanta gente mais capacitada, escolheu o meu. Mas peraí, Senhor, o único barco da frustração aqui é o meu. Tem gente melhor do que eu. E ele disse: eu sabia disso. Tem gente mais capacitada do que eu. E ele gritou: eu também sabia disso. Tem gente mais engajada do que eu no Instagram. Ele falou: eu também sabia disso. Tem gente mais melhor, tem. Mas eu tenho uma notícia para lhe dizer, Simão. Sabe qual é a notícia? Sabe por que eu escolhi o teu barco? Só para lhe dizer: eu não estou equivocado nas minhas escolhas. Eu também não estava errado quando eu te escolhia. Eu não estava perdido quando eu te achei. Eu não estava caído quando eu te levantei. Simão, não esquece, eu nunca ungi uma cabeça errada. Não vai ser a sua hoje que eu vou perder de vista. Você começou a entender que tinha gente melhor do que você, cantava melhor do que você, pregava melhor do que você, talvez adorava melhor do que você, mas aprove a Deus pegar você dentro daquela casa e gritar: foi de você que eu me apaixonei, foi de você que eu resgatei, foi de você que eu me aproximei. Eu tenho essa certeza na minha alma. Tinha tantos outros barcos, mas aprove a Deus. Parar na porta da tua casa e gritar: me dá o barco. Ah não, eu gritei porque eu sou curioso. Falei: Senhor, mas por que o barco? E ele gritou: porque aqui eu preciso trazer uma colocação para a igreja. Eu gritei: Deus, que colocação que o Senhor quer nos trazer? Ele gritou: quando eu estou pedindo o barco para Simão, eu não estou falando só do barco, eu estou falando para Simão, para ver se ele está mais apegado no barco ou em quem pediu ele o barco. Não vou gritar não, gente, eu vou devagarzinho. Ô Simão, eu só vim te avisar. O que eu estou te pedindo eu sei fazer, Simão. Eu vim da carpintaria. E parece que me quebra Jesus me pedindo aquilo que ele sabe fazer. E haja vista que ele nem precisa de barco. Se for preciso ele caminha sobre as águas. Para que ele quer meu barco? Agora você começou a entender. O negócio nunca foi o barco. O negócio é a disponibilidade de alguém entregar. Vou gritar não, gente, eu vou baixinho. O negócio não é sobre o barco. O negócio é sobre a disponibilidade de dizer. Ele mandou lhe dizer: eu não preciso da tua casa, mas se for preciso, se você estiver disponível, vai me entregar ela hoje. Epa! Eu tenho uma boa notícia para lhe dizer, tá? Jesus sem você, ele continua sendo Jesus. Você sem Jesus, você não é nada. Eu vou de novo, tá? Jesus sem você, ele continua fazendo milagre. Você sem Jesus não existe milagre. Eu vou dizer para você entender. Você sem Jesus não é nada, mas Jesus sem você resolve muitas coisas ainda. E a notícia é: então por que quer meu barco assim? Então por que quer meu barco assim? Ele pega o barco, só que é um detalhe aqui, é um detalhe. O detalhe é, meu amigo, quando me emprestar,
Só vou te pedir, empurre o barco. Eu vou de novo. Empurre o barco. Pastor Robert, que matemática é essa? Ele me pede o que é meu. Agora eu vou ter que entregar a ele o barco, uma vez que eu não vou entrar dentro dele ainda. E o céu gritou: percebeu não, Simão? Que tem muita gente que empurrou o barco para você estar de pé, Simão. Vou falar baixinho. Ô Simão, empurra o barco. E deixa eu falar só para um jovem aqui dentro. Talvez você está de pé porque alguém já empurrou o barco de joelho. Talvez você canta desse jeito é porque uma mulher daquelas do coque já empurrou o barco. Talvez a tua casa está de pé porque alguém não desistiu de empurrar. Talvez você ainda está com essa graça que está porque teve um pastor ainda que não desistiu de empurrar. E a mensagem é mesmo que você não entra, não fique isento de empurrar o barco. Aí eu vou de novo. Mesmo que você não participa do culto, por favor, não se isenta de convidar alguém. Mesmo que o teu nome não esteja no cartaz, não se isenta o glória para você se entregar. Aí eu tenho uma boa notícia para alguém aqui. Se o teu nome não estiver no cartaz, se o teu nome não for citado no culto, se você não receber uma oportunidade, por favor, não se isenta a continuar empurrando o barco. Ele está empurrando o barco. E quando ele empurra o barco, olha isso, olha isso, olha isso. Jesus vai entrar. E de toda a sua atenção eu requero. Porque quando eu vejo Jesus entrando dentro do barco, ele gritou: prepara, porque tem muitas lições que eu preciso lhe ensinar. Eu gritei: Deus, é um texto que todo mundo conhece. Ele falou: mas tem muita lição. Eu falei: qual é a primeira lição? Ele falou: percebeu não? Você não vai perguntar por que eu escolhi o barco de Simão. E eu falei: por quê? E ele gritou: porque encontrei no barco de Simão que eu não encontrei em barco nenhum. E eu, curioso, perguntei: o quê? E ele gritou: rede limpa. Não vou gritar não, gente, eu vou devagarzinho. E eu falei: Senhor, fale comigo de novo. Ele falou: eu encontrei no barco de Simão que eu não encontrei no barco de ninguém. Eu gritei: o que é? Ele falou: rede limpa. E eu gritei: o que é isso? Ele falou: avisa para minha igreja que não faz parte do meu caráter abandonar uma rede que alguém lavou chorando. Avisa para minha igreja que não faz parte do meu caráter abandonar o barco de alguém que vem para a igreja frustrado, mas vem. Avisa para minha igreja que não faz parte do meu caráter deixar de estender a mão para tua casa, mesmo você um dia cantando, outro dia querendo parar. Avisa para minha igreja que não faz parte do meu caráter abandonar o teu barco agora. 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 Eu tenho uma notícia. A notícia é: encontrei no teu barco que eu não encontrei ninguém. Eu falei: rede. Ele falou: não se trata da rede, se trata do que está limpo. Hoje eu vou. Ô Senhor, então que o Senhor quer gritar a nós. Quero falar para vocês que o negócio aqui é eu falar com vocês que se ainda tiver rede limpa, a disponibilidade para mim continuar fazendo belos pescadores. Meu pastor Robert, ele vai entrar. A primeira coisa é dizer para mim que encontrou no barco de Simão que não encontrou ninguém. Mas a segunda coisa me quebra. O que é, pastor? Ele vai pisar dentro da embarcação. Entra para mim, comigo dentro do texto, Jesus pisando dentro da embarcação. Imagina o grandão da Galileia como eu colocando os pés dentro da embarcação.
E eu curioso gritei: Deus, por que pisa com tanta força? Por que pisa com tanta graça? Aí ele gritou: só para mim avisar para Simão, se o barco de Simão aguenta a estrutura de Jesus, então aguenta a glória da segunda casa que lhe vem aí. Lá vai. Se o barco aguenta Jesus, então aguenta calúnia, aguenta problema. Se o barco aguenta Jesus, então aguenta dias ao contrário. Se o barco aguenta Jesus, então aguenta a calúnia que bateu na porta da tua casa. Aguenta, aguenta. Eu tenho uma boa mensagem para dar a salva para na vida da igreja que essa noite. E ele mandou lhe dizer: eu não estou pisando para falar que tu não presta. Eu também não estou pisando para falar que tu é ruim. Eu estou pisando para revelar resistência. Eu vou lhe dizer: tem resistência aí? Ele não pisou para falar que eu sou ruim. Ele também não pisou para falar que entrou em qualquer barco. Ele só pisou para falar: se o teu barco me aguentar, então aguenta pés. Aí eu comecei a entender. Aí eu comecei a compreender. Aí ele falou: mas tem a terceira coisa. E eu falei: Senhor, tira a gente do raso. Segure, gente, eu vou sair da introdução. Aguente comigo só um minutinho, por favor. Eu falei: Deus, o que é isso? Ele gritou: você não percebeu não? Encontrei no seu barco que não tinha ninguém. Foi a primeira ocasião. Revelei resistência. É a segunda ocasião. Agora a terceira, Simão, é eu te revelar. Revelar o quê? Aí ele começa a dizer: ô Simão, você é bom com peixe, só que você nunca teve intimidade com o dono do peixe. Vamos pregar? Simão, sabe por que você gosta tanto do peixe? Porque o peixe faz você ter verba. Mas eu, Simão, dono do peixe, vim te revelar o verbo. Então a gente precisa narrar o texto. Ô Simão, eu estou dizendo para você que se você sem o peixe, Simão, você pode até chorar. Você sem o peixe, Simão, você pode até murmurar. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dizer, Simão: a partir de hoje não é sobre a provisão, é sobre o provedor. Lá vai, gente. Ele me te autoriza a lhe dizer aqui essa noite: se você tiver o provedor, descansa, ele provém a provisão. Só que a gente está vivendo uma geração: se não tiver peixe eu não prego, se não tiver peixe eu não falo, se não tiver peixe eu não vou à igreja. E ele me autoriza a lhe dizer aqui essa noite: não é sobre a provisão, é sobre o provedor. Que falta o peixe, só não falta o dono do peixe. Falta a verba, só não falta o dono do verbo. E o que me ganha no texto é porque ele entra pro texto e grita: já que você tem rede limpa, já que o teu barco tem estrutura, você precisa conhecer quem entrou. Isso aqui me quebra. Porque quando eu vejo Jesus entrando dentro do barco, ele grita: Simão, eu só vim te avisar que nunca foi sobre a provisão. Eu preciso te revelar quem é o provedor. Ele entra no barco e o texto grita assim: e sentou ele e começou a pregar. Tem mais uma que eu preciso lhe dizer agora. Eu falei: Senhor, o que o Senhor fez? Me assentei e comecei a pregar. E eu falei: curioso, como pode? Na mão de Simão é um barco de frustração, na mão de Jesus é um altar de pregação. Como pode? Na mão de Simão é tristeza, na mão de Jesus é uma alegria,
Na mão de Simão, ele está para baixo. Na mão de Jesus, ele prega, levanta alguém em cima. E ele gritou, percebeu? Não, o que é frustração nas tuas mãos, para mim é altar de pregação. Você percebeu que é o mesmo barco, a mesma rede e o mesmo mar. O que mudou, pastor? O que mudou que se na tua mão não deu certo, na mão de Jesus, na mão de Jesus, eu tenho uma notícia para lhe dizer. Se está frustrado o teu relacionamento na tua mão, por favor, a receita é entrega na mão de Jesus. Se a tua família está quebrada nas tuas mãos, a receita é entrega na mão de Jesus. Se hoje está difícil nas tuas mãos, a receita é entrega na mão de Jesus. Porque o que eu aprendi, que na mão de Simão é um barco de frustração, na mão de Jesus é um altar de pregação. E a pergunta é, mas é o mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar. E ele gritou, mas o negócio é quem está pregando agora. Isso aqui muda toda a logística, porque ele está pregando. Só que ele prega com tanta graça, com tanta excelência, ele prega com tanta presença, que no barco da frustração ele cura a gente. No barco da frustração ele levanta a gente. No barco da frustração ele restaura a gente. No barco da frustração ele cura a gente. E eu perguntei, Deus, que logística é essa? Ele falou, percebeu? Não, quando eu acabar o meu sermão, agora eu vou despedir toda a multidão. Quando ele despede toda a multidão está indo cada um para a sua aldeia, cada um para a sua casa. Quando já não tem ninguém mais na praia, ou só tem poucos curiosos, ele grita assim, Simão, agora entra. E eu falei, Senhor, que matemática é essa? Na tua mão tem uma multidão, mas na minha vez não tem ninguém. Quando foi o Senhor, todo mundo te ouvindo, mas na minha vez todo mundo foi embora. Aí ele vai falar para Simão, Simão, eu só quero te pedir uma coisa. O que? Leva o barco para as águas mais profundas. Aí a curiosidade do texto me enganou. Eu falei, levar para onde? E ele leva o barco para as águas mais profundas. Eu perguntei, Senhor, mas o Senhor é tão poderoso que no estalar de dedo o Senhor traz todos os peixes de lá para cá. Por que o Senhor não pode fazer no estalar de dedo? Ele gritou, porque nem todo mundo que está na praia tem maturidade para aquilo que eu vou te revelar no meio. Simão, leva o barco para as águas mais profunda. Eu comecei a narrar o texto e perguntei, Deus, o que o Senhor quer falar a nós? Ele gritou, percebeu? Não, tem 2 cultos aqui. Eu falei, qual que é os 2 cultos? Ele falou, avisa para minha igreja que tem o culto da praia e tem o culto das águas mais profundas. E eu falei, Senhor, qual que é a diferença do culto da praia e do culto das águas mais profundas? Ele gritou, sabe qual é a diferença? No culto da praia, alguém vem para ser revelado. No culto das águas mais profundas, eu se revelo para ele. No culto da praia, alguém vem para contar um testemunho de alguém. No culto das águas mais profundas, ele é o testemunho para a vida de alguém. No culto da praia, você grita porque alguém gritou, você canta porque alguém cantou. Mas no culto das águas mais profundas, você canta o que você chora, você prega o que você vive. E eu gritei, Deus, o que é isso? Ele gritou, a noite de hoje eu vou arrancar a gente da praia e vou levar para as águas. Epa, epa, orabadarabadaraçô. Olha lá, tem alguém ainda das águas mais profundas aqui? Cadê? Deixa eu conhecer. Deixa eu conhecer, deixa eu conhecer, deixa eu conhecer. Em culto de água mais profunda, a gente libera a glória. Em culto de água mais profunda, a gente libera a palavra a ele. Em culto de água mais profunda, não tem capeta, não tem miséria, não tem palavra, não tem ceia. Ele me autoriza a lhe dizer, quando eu te envolver nas águas mais profundas, a profecia é, eu quebro o laço, corta a lança, corta a lança,
quebra o laço. Não tem macumba, feitiçaria, não tem. Eu corto o laço, quebra a lança, corto o laço, quebra a lança. Esse culto é dos crentes das águas mais profundas. Ele me autoriza a lhe dizer: está preparado para descer o culto das águas mais profundas. E no culto das águas mais profundas, as águas que batem no meu tornozelo não é o suficiente. As águas que cobrem os meus joelhos não é suficiente. As águas que batem nos meus lombos também não é suficiente. As águas que vêm subindo perto do meu peito também não é suficiente. Porque no culto das águas mais profundas, já que eu molhei o pé, eu vou precisar navegar. Epa! Ele me autoriza a lhe dizer aqui essa noite: não fica convencido só molhar os pés na praia. Não dá para ficar convencido só de molhar as mãos na praia. Já que veio, vai ter que nadar de braçada. Vai! Ele me autoriza a lhe dizer: para de se convencer só com arrepio. Não dá para chorar só um dia de culto. Não dá para levantar a mão só um dia de quarta-feira. A notícia para alguém é: já que veio aqui, te arranco da praia, te levo pro mar. 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 Levo pro mar, levo pro mar, levo pro mar, levo pro mar. Águas profundas, águas profundas, águas profundas. Te levo pro mar. Te levo para o mar. Eu vou lhe dizer: nas águas profundas você pode vir porque alguém veio, mas no culto de águas profundas não dá. Você veio porque você entendeu: não há outro caminho a não ser o deles. No culto da praia você pode ouvir uma mentira, mas no culto das águas mais profundas ele grita: além de eu sou o caminho, eu ainda sou a verdade. No culto da praia alguém fala que morreu, mas no culto das águas mais profundas ele grita: já que eu liberei o caminho, já que eu te falei da verdade, hoje ainda eu aplico a vida. Eu vou pregar para quem acredita. No culto da praia dá para vir ficar do jeito que tá. No culto da praia dá para continuar com contato no WhatsApp. No culto da praia dá para continuar com contato no Facebook. No culto da praia dá para continuar com contato no Instagram. Mas no culto das águas profundas é ele que arranca. Preciso lhe dizer aqui: tu não combina com a praia que tá. 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 Águas mais profundas ele vai te levar. Te levar, te levar, te levar, te levar. Ei, foi você que escolheu o altar. Foi o altar que te escolheu. Te arranco daqui pra lá. Te arranco daqui pra lá. E se for preciso, te tiro do mundo pra cá. Te tiro do mundo pra cá. Te tiro do mundo pra cá. Te tiro do bar pra cá. Te tiro da esquina pra cá. Te tiro da biqueira pra cá. Te tiro de lá pra cá. Se for preciso eu arranco, eu removo. Eu tiro de lá pra cá. De lá pra cá, de lá pra cá. Mas na praia tu não vai ficar. Não vai, não vai, não vai, não vai. Ele te arranca de lá para cá. Eu posso lhe dizer uma verdade: não foi Simão que escolheu o destino. Eu vou começar a pregar. Não foi Simão que escolheu o destino. O destino é: vamos navegar para onde? Para as águas mais profundas é lá. Só que eu gosto porque em águas mais profundas tem gente que não dá para pegar carona com a gente. Olhe para cá. Em águas mais profundas
Tem gente que não dá para pegar o bonde com a gente. Em águas mais profundas, ele dizendo: foi você que me emprestou o barco, então entra. Só que quando eu vejo, escute isso aqui, só que quando eu vejo o Simão do texto entrando, Jesus sentando, ele grita: Simão, leva o barco para lá. Eu estou vendo Simão pegando o remo daqui, pegando o remo de lá, e Simão começando a remar. Simão começando a remar. Eu curioso, eu perguntei: Deus, mas o Senhor está dentro do barco, é por que Simão que rema? Vou de novo. É o Senhor que está dentro da embarcação, por que é Simão que está remando? E ele gritou, só para Simão entender: o saber que eu estou dentro do barco dele não invalida ele continuar remando. O saber que eu te dei uma palavra para pregar não tira a consagração. O saber que eu te dei um hino para adorar também não tira a oração. Posso lhe dizer uma verdade? Perca uma lágrima, só não perca o remo. Pode até perder uma noite, mas não solta o remo. A palavra é com ele, mas quem rema é contigo. Ele dá a campanha, mas quem cumpre a campanha somos nós. Ele dá a palavra, mas quem trabalha sobre a palavra somos nós. Percebeu não? O negócio aqui não é falta de palavra. Para uns é alguém que só soltou o remo. Simão, volta para lá. E parece que quando eu vejo o Simão remando, parece que ele grita assim: Simão, talvez você não me conhece, mas eu te conheço. Talvez você não sabe quem sou eu, mas eu sei de onde você veio. Simão, talvez você não sabe nem meu nome de cor, mas eu sei de onde você veio, Simão. Aí parece que ele olha para Simão e diz assim: mas eu preciso te contar uma coisa. Contar o quê? Foi eu que tranquei a pesca. Você estava no lugar certo, com o barco certo, a maré estava certa, Simão. Mas eu vou lhe dizer, foi eu que tranquei a pesca. Só para te dizer, Simão, eu preferi fechar a pesca só para inaugurar um culto dentro do seu barco. Se tudo tivesse bem, Simão, talvez na beira da praia eu não te encontraria. Mas eu sei o que eu precisei fechar para te encontrar, Simão. Simão, eu vim te falar, eu fiz algumas coisas dar errado só para no final dar certo. E parece que você não estava entendendo, Simão. Eu vim te avisar, aonde você estava tinha peixe, aonde você está a maré é boa. É por isso que nós vamos voltar para lá, porque o negócio nunca foi aonde você está, Simão. O negócio era a distância entre eu e você. Preciso de alguém aqui para acreditar no que esse menino veio pregar. O negócio nunca foi sobre a empresa que ele te deu. A empresa ainda está de pé. O negócio é a distância. O negócio nunca foi o casamento que ele te deu. O negócio é a distância. E a pergunta é: aonde você estava, Simão? Que você estava perto da rede, próximo do mar, mas longe de mim. Aí eu sei o que eu preciso fechar só para não perder tua casa de vista. E quando eu cheguei nesse texto eu gritei: Deus, então obrigado, porque eu estou pregando para alguém que o filho está preso. Ele gritou: é por isso que eu preferi prender lá do que deixar no palmital morto. Ai gente, eu preciso pregar. E alguém gritou: mas pastor, o meu relacionamento acabou. E ele gritou: se não acabasse estava grávida, indesejada, deixa eu trabalhar. Eu gritei: Deus, então agora eu entendi porque que eu tinha algumas portas e o Senhor trancou todas. Ele gritou: porque tinha gente que não estava na mesma visão. E a mensagem é: silenciosamente eu vou remover coisas e pessoas que não combinam com a tua chamada. Mas perder de vista eu não te perco.
O culto começou, Simão. O culto começou, Simão. Só que o culto não é sobre você, é sobre aonde você estava sem a minha presença. O negócio que você tem relacionamento com o peixe que eu criei, mas não tem relacionamento com o Criador que fez o peixe, Simão. Que negócio é esse? Que todo mundo senta na tua mesa, todo mundo vai na tua empresa, todo mundo tem seu contato, só eu que não tenho, Simão. Que indiferença é essa? Que todo mundo é seu amigo e só Jesus que não é. Epa. Que diferença é essa? Que você contou para o pai, contou para a mãe, contou para o irmão e Jesus grita: que dia que eu vou entrar no negócio? Que indiferença é essa, Simão? Eu tenho uma boa notícia, Simão. Não trata como perca aquilo que eu precisei fechar como livramento. Ô Simão, eu preciso te avisar. Não é sobre a provisão, Simão, é sobre o provedor. Não adiantaria nada você estar com a rede cheia, mas não ter a presença, Simão. Então agora eu quero que você volte. Aí eu falei: Senhor, até chegar lá o que você vai pregar para Simão? E ele gritou assim: ô Simão, vim te avisar. O mar é meu, o mar é meu, o peixe é meu, o barco é seu, você é meu. O mar é meu, o mar é meu, o mar é meu, o mar é meu, o peixe é meu, o barco é seu, você é meu. Eu tenho que te avisar, Simão. O mar é meu, o peixe é meu, o barco é seu, você é meu. Ô Simão, eu tenho que te avisar. Nessa logística, você só tem o barco. O mar é meu, o peixe é meu, você é meu. Eu não sei quem levanta a mão para adorar, mas o céu mandou liberar uma notícia, e a notícia é: o mar é meu, o peixe é meu, o barco é seu, você é meu. O mar é meu, o mar é meu, o peixe é meu, o barco é seu, você é meu. O mar é meu, o peixe é meu, o barco é seu, você é meu. O mar é meu, o peixe é meu, o barco é seu, você é meu. Ô Simão, você não entendeu não? Eu tenho uma notícia. O mar é meu, o peixe é meu, o barco é seu, você é meu. O mar é meu, o peixe é meu, o barco é seu, você é meu, você é meu, você. Deixa eu lhe dizer, se o barco é seu, o mar é dele, o peixe é dele, você é dele, o que você tem? Eu vou lhe dizer, o barco sem o mar não era barco. A rede, se não tivesse peixe, não era rede. E você sem Deus, você não é nada. Você não entendeu não? Eu vou de novo, tá? O que adiantaria ter o mar? O que adiantaria ter o peixe? O que adiantaria ter o talento se não tem Jesus na embarcação? A notícia é: Simão, eu preciso só te dizer: você tem o barco, mas se não tivesse o mar, de nada valeria o barco. Simão, você tem a rede, se não tivesse o peixe, de nada valeria o peixe. Simão, você tem tudo, mas se você não me tiver, de nada te vale, Senhor. Agora você entendeu que melhor do que a provisão na mão é carregar o provedor no coração? Tem alguém aqui dentro? Eu vou de novo. Melhor do que a provisão na mão é carregar o provedor no coração. Ele olha para Simão e Simão fala: volta lá. Olha a narrativa do verso 4 para pular para o 5. Eu estou indo para o verso para a gente terminar agora. Ele está descendo. Quando ele está descendo, ele grita assim: Simão, olha para lá. Então volta. Aí Simão grita: trabalhando eu a noite toda, nada apanhei lá. E ele gritou: Simão, eu vim te falar. Se você quer resultado, então vai ter que fazer o caminho da volta. Desculpa se o provedor pegou na mão de alguém e gritou que é provisão, então por favor, faz o caminho da volta. Que é casamento, por favor, faz o caminho da volta. E eu vou lhe dizer uma coisa: que bom que você sabe o caminho da volta, porque quem já pisou no Santo do Santo. Desculpa, deixa eu lhe dizer, tá?
Tu não conhece a placa, tu conhece o Deus da placa. Então pode ficar em paz, que Ele não está te chamando para fazer parte da placa, Ele está te chamando para fazer parte de Cristo. A notícia para alguém aqui, minha pastora, é: ainda dá tempo de fazer o caminho da volta. Aí eu vou te perguntar: o que mais vale? Levar o peixe que nunca tem volta, ou fazer o caminho da volta para levar o pescador para casa? Não, vou repetir de novo. O que adiantaria você carregar a provisão para casa, e quando chegar na porta da casa você olhar e falar: que triste, o provedor não veio? Ô pastor, isso é tão bíblico, é bíblico. Paralelo a esse texto, 1 minuto, eu não vou sair do texto que eu prego, eu não gosto disso. Mas você lembra do filho pródigo, quando ele vai embora, ele grita assim, pegando tudo que eu tinha, ele vai embora. E eu perguntei: mas tudo que ele tem, o pai, ele levou o quê? Nada. Então você está aqui dentro. Só que quando ele pega toda a parte que é dele, ele vai pegar a provisão e vai investir. O texto grita: e na terra que ele investiu teve uma grande fome. Eu gritei: Senhor, como pode? Ele levou 50%, pelo menos 30% tinha que voltar para ele. E o Senhor gritou: é porque ele levou a provisão, mas esqueceu o provedor. E a notícia para alguém aqui hoje é: por que você está tão querendo o peixe, se tudo que você precisa está dentro do dono do peixe? Aí ele volta. Quando ele está voltando, ele já tem uma justificativa: trabalhei a noite toda, nada apanhei. Aí Jesus grita: mas volta. Aí ele grita: eu só vou voltar por causa da sua palavra. Eu só vou no culto por causa da palavra. Eu só vou voltar por causa da palavra. Aí eu estou pregando para gente que o céu gritou aqui: você não precisa voltar para agradar o pastor, por favor. Se voltar, volta por causa da palavra. Deixa eu falar: você não precisa voltar para falar para o seu marido que você é crente. Não, volta hoje por causa da palavra. Você não precisa voltar para falar para o teu pai, para tua mãe, para o teu irmão. Não, a notícia é: se voltar, é por causa da palavra. Eu não sei se tu acredita, tá? Se você voltar pelo homem você cai. Se você voltar pela música, pela melodia, você cai. Se você voltar pela voz bonita, pela voz bonita, você cai. Mas se você voltar para a palavra, eu te garanto que conhecerei a verdade, e a verdade vos liberta. E uma mão levantada por essa mensagem. Eu já vou liberar uma notícia para alguém. Se você voltar por causa do pastor, vai cair. Se você voltar por causa do pregador, vai cair. Se você voltar pela melodia, vai cair. Se você voltar pelo som da batera, vai cair. Mas se voltar pela palavra, vai ficar de pé. 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 Alguém vai gritar, porque você canta por causa da palavra, porque você prega por causa da palavra, porque congrega por causa da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra. Eu não voltei porque eu quis, foi por causa da palavra. Eu não preguei porque quis, foi por causa da palavra. Eu não cantei porque quis, foi por causa dele, foi por causa dele, foi por causa dele, foi por causa dele. Aí Simão grita: agora eu entendi que se a razão for o peixe, o barco afunda, mas se a razão for a palavra, o barco sustenta. Meu pastor, ele vai fazer do jeito que ele sabe. O que é, pastor? Pegar a rede e lançar. Na hora que ele lança, o céu grita: para. Na palavra a gente não faz com pressa. Aquieta, porque apressado está a tua alma. Lança, mas lança do lado direito. Muita atenção que você vai ouvir agora, para não falar que o pastor Vaguinho pregou heresia. Estudando a biografia de Simão, alguns acreditam que Simão era canhoto. Se Simão era canhoto, minha pastora, a força maior que ele tem no braço esquerdo. Tudo que ele sabe vem da força esquerda.
Salomão, um homem sábio, gritou: mas cuidado, seu coração também fica perto dessa direção. E ele é muito enganoso. Quando ele vai lançar, ele grita: Senhor, mas desse jeito eu não sei. Desse jeito eu nunca fiz. Desse jeito eu não tenho força. Não vai dar certo, Senhor. Essa mão é a mão da minha fraqueza. Ele grita: fica em paz, porque no lugar da tua fraqueza é que eu te faço de forte. Você está preocupado por quê? Ô Simão, o negócio é que você tentou do seu jeito, deu errado. O negócio é que você tentou fazer com o teu jeito, deu errado. O negócio é que você foi no seu contato. O negócio é que você foi na sua braveza. E eu vou lhe dizer, tem guerra que você não vai ganhar na mão. Tem guerra que você não vai ganhar no cântico. Tem guerra que você não vai ganhar cantando, pregando, rodando. Tem guerra que você vai ganhar sendo obediente, Simão. É no lado direito. Aí percebe o Simão lançando de qualquer jeito. Quando Simão lança, eu gritei: Senhor, mas é verdade. Porque se o Senhor liberou a palavra, se ele jogar para trás tem peixe, se ele jogar para frente tem peixe, se ele jogar para a direita, para a esquerda, para cima tem peixe. O Senhor gritou: não é sobre aonde joga, é sobre aonde está a obediência de Simão. Aí eu comecei a perceber que melhor do que deixar Jesus entrar no barco é ser obediente à palavra que ele me entregou. O que ele estava querendo dizer: Simão, o negócio aqui não é sobre um peixe, é se você tem obediência de pedir, de fazer o que eu pedi. Lança. Imagina ele lançando, pastor, todo errado, sem gabarito nessa área. Quando ele lança, o texto grita: e pulou o peixe. Gente, que dia que peixe corre para a rede? Deixa para lá. Que dia que peixe é atraído por rede? Parece, não vou ferir o texto, parece que Jesus sentado no barco com a mão dentro da água dizendo: sobe peixe. Sobe peixe. Por que isso, Jesus? Só para falar para Simão, aquilo que ele não conseguiu fazer de pé a madrugada toda, eu sentado libero uma palavra e resolvo. Você deixou de dar glória, mas eu vou repetir de novo. Aquilo que você não conseguiu fazer de pé a madrugada toda, Jesus sentado com a palavra resolve. Porque com Jesus não está no tamanho da força, com Jesus está no tamanho da obediência pela palavra. Aí, olha o texto, é Bíblia, olha o texto. E colheu. Repete comigo: colheu. Não, melhor é isso, fala: colheu. Eu falei: Senhor, ou eu li errado, ou o escritor deixou uma falha. E ele gritou: não foi você que leu errado, e não tem falha do escritor. Eu falei: mas pescador não colhe. Pescador pesca. Quem pesca é um pescador. E quem colhe? Um agricultor que plantou, regou, esperou crescer, florescer, amadurecer para colher. A diferença aqui é que o texto não fala que Simão pesca, o texto fala que Simão colhe. Eu gritei: o que é isso? Ele falou: porque obedecer os meus princípios faz você colher aquilo que o céu já plantou. Você deixou de dar glória, mas eu vou de novo. O céu me autoriza a liberar uma notícia para alguém. O negócio, Simão, está sobre obediência. Se você obedecer, eu vou liberar uma notícia. A notícia é: obedecer melhor do que sacrificar, Simão. Ô Simão, a notícia é: já que eu entrei, obedece, 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 obedece. Já que eu entrei, obedece, 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 obedece. Ele obedeceu, pastor, e fez assim, ou fazendo assim, colheu ele uma grande quantidade de peixe. Na segunda vertente ele fala de novo: e colheu. Só que quando ele puxa, pastor, a provisão é grande. Aí ele não tem força não. E parece que eu vejo ele dizendo assim: ô mestre, me ajuda. Ele está dizendo: até podia, mas não posso. Eu falei: por que o senhor não pode? Ele falou: porque não foi eu que estava contigo na primeira vez que você desceu para pescar. Então faz um favor para mim, Simão, chama quem estava com você.
É Bíblia. Faz sinal para quem foi com você na primeira vez. Imagina Simão fazendo sinal da praia até o mar, da praia até o meio, da praia até as águas profundas. Talvez tinha uma distância, mas me prova na Bíblia um peixe querendo sair da rede. Nenhum peixe vai embora. E quando ele chega, divide para aqui, daqui, divide para ali. E Jesus querendo só falar para Simão: Simão, quando você obedece, não tem só para você não, tá? Tem para o barco da direita, para o barco da esquerda, para o barco de trás, para o barco da frente, para o barco do lado. Ô Simão, eu preciso te falar que eu não preciso derribar ninguém para te levantar. Eu também não preciso sangrar ninguém para te curar. Eu também não preciso fazer ninguém chorar para te alegrar. Mas se for preciso, Simão, eu deixar meia dúzia de crente que viu a sua derrota, só para você prosperar e você ainda ajudar ele, Simão, pode descansar, porque a glória da segunda casa será maior. Alguém já levantou a mão antes de eu profetizar? Então lá vai. A glória dessa última casa será bem maior do que a da primeira. Terminei dizendo, ele vai para a praia. Quando chega na praia, o texto grita, e Jesus perto dele, ele olha para a praia, olha para Jesus. Olha o que acontece. Ele solta. Escuta isso, escute isso, minha pastora. Ele solta o barco, larga a rede e seguiu Jesus. Aí eu falei, mas peraí, você chorou a madrugada toda lavando a rede, a manhã toda pescando peixe, perto da tarde você larga a rede, abandona o barco e solta tudo. E parece que ele grita: para onde eu vou? Se só ele tem a palavra de vida eterna. Aí quando o Simão solta o barco, larga a rede e abandona o peixe, Jesus grita: a partir de hoje não é mais pescador de peixe, a partir de hoje será pescador de alma. A partir de hoje não é mais Simão, a partir de hoje é Pedro. Percebeu não? Do verso 1 até o verso penúltimo do texto, ele vem falando Simão, 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 Simão. É Simão querendo peixe, é Simão querendo mar, é Simão querendo peixe, é Simão querendo mar. Mas quando Simão abre a mão do peixe, larga a mão do mar, larga a mão do barco, ele troca a biografia. Não é mais Simão, agora é Pedro. Para ver se você dá um glória, eu perguntei: Senhor, qual é a diferença de Simão para Pedro? Ele gritou: percebeu não? A diferença de Simão para Pedro é simples. Eu gritei: qual é? E ele falou: a diferença é porque Simão pesca peixe vivo, mata para alimentar alguém, e Pedro pesca peixe morto, transportar e gera vida. Você deixou de dar glória. 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 A notícia é: não vai pescar nada vivo para matar. Vai na biqueira, gera alma. Vai na balada, gera alma. Vai no bar, gera alma. Vai no baile, gera alma. Não é mais pescador de peixe, é pescador de homens. Na primeira mensagem dele, 3.000 almas ouvindo o sermão. Que sermão que era? Um dia eu estava atrás do peixe, mas o pescador me fez de isca e para me pescar. Aí eu vou pregar. Um dia eu estava quebrado chorando, quebrado chorando, quebrado chorando. Ele entrou na minha embarcação e gritou: no lugar da vergonha eu ainda trago a dupla honra. Era um dia eu estava rejeitado, quebrado, rejeitado, quebrado. Ele apontou o dedão para mim e gritou: a partir de hoje não é mais o que você quer, é o que eu escolhi. Para onde você vai? Para onde você vai? Para onde você vai? Para onde você vai? Para onde você mais? Para onde? Não é sobre a provisão, é sobre o provedor. Fica de pé que eu vou terminar. Fica de pé aí.
Se tu não entendeu, vou falar baixinho. A diferença de Simão para Pedro é porque Simão pesca peixe vivo, mata para alimentar quem está vivo. E o Pedro pesca peixe morto, traz voltar para dar vida. E ele me trouxe para lhe dizer: eu vim trocar a sua identidade aqui essa noite. Não é mais traficante, é pregador da palavra. Não é mais da Umbanda, é pregador da palavra. Não é mais da Quimbanda, é pregador da palavra. Não é mais um ex-desviado, é pregador da palavra. O céu mandou te avisar. Eu já vi ex-traficante, eu já vi ex-prostituta, eu já vi ex-macumbeiro, eu já vi ex-feiticeiro. O que eu nunca vi até hoje foi ex-filho. Uma vez filho, sempre filho. Deus não perderá você de vista, porque Ele mandou lhe dizer: na tua mão o barco é de frutação, mas na minha mão o barco é um altar de pregação. Simão, o que você conhecia até hoje era do peixe que gera verba. Hoje você vai conhecer o dono do peixe que te apresenta o verbo. E o verbo veio te falar que no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e estava no princípio, e no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se fez. A notícia é: eu sou o primeiro, eu também sou o último, eu sou o alfa, eu também sou o ômega. A palavra que ele libera para você é: eu sou o grandão da Galileia, o filho da irmã Maria, o homem da mão furada. Eu também sou aquele que grita para você: do jeito que tá não dá para ficar, ainda dá para fazer o caminho da volta. Fecha os teus olhos para nós adorar a Ele aí. Fecha os teus olhos aí. Eu me rasgo a mão no coração por inteiro, faço tudo, mas em novamente eu mergulho na minha ardente, mas peço tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Me rasgo por inteiro, faço tudo, mas em novamente